A expansão do Covid no país, em particular na Amazônia, só mostrou a nossa condição de extrema vulnerabilidade. Os indicadores sociais da Amazônia estão entre os piores do país. Grande parte dos municípios mais pobres estão aqui. Os menores indicadores com relação a saneamento básico, a questão da coleta de lixo, ao acesso à água e tantos outros serviços públicos, a nossa situação ela é muito delicada. E quando chega o Covid-19 aqui, e agora, em particular, nas comunidades rurais, povos indígenas, agroextrativistas, quilombolas, essa situação ela se agrava ainda mais. O que já era preocupante, o que já era grave, se tornou mais grave ainda. Porque as populações, no caso quilombolas, não têm posto de saúde. E quando tem, não tem médico, não tem remédio. No caso dos indígenas, a completa desestruturação da CESAI, a completa desestruturação da política indígena por parte do governo federal e seus aliados nos estados e municípios faz com que a situação dos indígenas elas piorem ainda mais nesse quadro. Você tem um caso como os Munduruku, lá no município de Jacareacanga. O município de Jacareacanga fica a 300 quilômetros de Itaituba. Não tem um hospital hoje com capacidade de atender qualquer pessoa que esteja sofrendo de problemas respiratórios por conta da Covid. Essas pessoas teriam que ir para Itaituba, 300 quilômetros, uma estrada nada boa. Isso sem falar que, para que essas pessoas, os indígenas, venham das suas comunidades até a sede de Jacareacanga, são 2 dias de viagem. Ou seja, você está vendo no país uma política deliberada de genocídio dessas populações. Esse nosso governo, o governo federal, é um governo que flerta com a morte. E das diversas maneiras, e todos os dias, com relação aos aposentados, com relação aos velhos, com relação aos jovens negros da periferia, e também, no caso da Amazônia, com as populações rurais. Então, é uma política voltada para a morte, é uma política que ela tem a pulsão pela morte. E aí, as comunidades vão recorrer a quem? Hoje, você tem o território quilombola Santa Rosa dos Pretos, no Maranhão. Eles estão fazendo vaquinha virtual para poder ter uma farmácia com remédios. Os Mundurucus estão fazendo petições internacionais exigindo que o governo do estado e o governo federal montem uma infraestrutura básica para atender os indígenas daquela região. Então, você tem a própria sociedade civil mobilizada para garantir que essas comunidades, esses povos, sobrevivam. Então, os indígenas estão se mobilizando, os quilombolas estão se mobilizando, estão tendo ações através do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, ONGs e outros movimentos fazendo rede de solidariedade, ou seja, a sociedade está mostrando o que efetivamente teria que ser feito, coisas que o governo não faz. Os povos indígenas e as comunidades tradicionais, elas assumiram para si a responsabilidade de se protegerem. Então, os indígenas estão fechando os rios, estão fechando as estradas, os quilombolas estão fazendo a mesma coisa, os agroextrativistas estão fazendo a mesma coisa. Porque já que o governo não faz, já que o poder público não faz, eles assumiram a responsabilidade de proteger suas próprias vidas. O problema é que, a curto e médio prazo, nós não vemos qualquer perspectiva de mudança substancial dessa política do governo. Então, o futuro, diante da continuidade desse governo, não é nada promissora para os povos da Amazônia. E é preciso lembrar, como já muitos disseram, que os grileiros, os criminosos, os desmatadores, eles não trabalham em home office. Eles estão desmatando, estão grilando terra, estão poluindo rios, estão ameaçando liderança, estão matando liderança. Ou seja, nós estamos numa situação em que, de um lado, você tem que enfrentar uma pandemia que coloca em risco a vida de milhares de pessoas, em particular de povos indígenas e comunidades tradicionais. E, de outro, o grande capital, aproveitando esse momento, como bem disse o ministro Salles, para passar a boiada, para tentar garantir o financiamento para os projetos de infraestrutura, logística, aeroportos, ferrovias, hidrovias,
gasoduto, hidrelétricas e tantos outros empreendimentos de interesse do grande capital aqui na Amazônia. Então, o que está colocado para nós é o desafio de nós constituirmos e aproveitarmos esse processo efetivamente para nós fortalecermos a nossa capacidade de ação em rede. Esse é um desafio. O outro desafio que está posto para nós é de que a gente precisa também adquirir uma capacidade enorme de atuar, fazer a resistência, desde o plano local até o plano internacional. E, para isso, as redes são fundamentais. Então, esses são desafios que estão sendo enfrentados pelo povo da Amazônia, pelos povos da Amazônia, e, apesar de tudo, mais uma vez, venceremos. Muito obrigado.